Gente, vamos lá então. Hoje nós vamos conversar sobre o sacramento do batismo. É muito importante a gente entender o que são os sacramentos. No programa, antes de começar até a falar sobre isso, quero mandar um abraço para tanta gente, que aconteceu tanta coisa, né? Quero mandar um abraço para o povo que esteve lá no Aleluia em Fortaleza. Que maravilhoso foi estar no Aleluia, apresentar essas canções aí, que ficam muito mais bonitas na voz do Padre, claro, né? Mas que lindo, eu e a Bruna Marta estivemos lá, fazendo show de abertura na sexta-feira, né? No Aleluia, foi lindo demais, uma multidão, gente, olha, lindo, muito bonito mesmo. Um abraço aos irmãos da comunidade Shalom, ao Moisés, tive a graça de jantar com o Moisés depois, não é? Fundador da Shalom, foi muito bom, nos acolheu com muito carinho, como sempre. Também quero abraçar o pessoal que esteve comigo, que eu encontrei lá no Jubileu dos Influenciadores Digitais, dos Missionários Digitais em Roma. Saí de Fortaleza, fui para Roma, né? Fiquei lá semana passada, então o programa da semana passada foi gravado, né? Não foi reprise, foi gravado, programa novo, mas gravado. E depois cheguei de Roma, já fui para o Rosário da Vitória em São Paulo. Do Rosário da Vitória já fui pregar um encontro lá em Brasília, um encontro para as mulheres, realizado pela Canção Nova em Brasília, por isso que estou com a voz ruim, né, viajando muito. Então eu quero agradecer, mandar um abraço também para o pessoal lindo, para as irmãs, para as pessoas que eu encontrei lá em Brasília, também Distrito Federal, tá bom? E nesse final de semana, antes que eu esqueça, nós vamos ter um show de evangelização no dia 9 de agosto, sábado agora, na verdade, em Congonhas, Minas Gerais. Você de Congonhas, Minas Gerais, Conselheiro Lafayette, toda a região, estaremos eu, depois o Juninho Casimiro, vai ser bem legal, então eu quero encontrar você de toda a região lá, tá bom? Gente, vamos lá, Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Deixa o padre tomar um pouquinho de água aqui. Marcos 16, 15. Você sabe que todos os sacramentos tem fundamentação bíblica, né? Mas esse sacramento do batismo, Jesus falou de uma maneira tão incisiva que só não entende mesmo quem não quer, né? Porque é muito autoevidente. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pelo mundo inteiro, e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Preciso dizer mais alguma coisa? Ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. É uma ordem, né? Jesus apareceu ressuscitado aqui para os discípulos pela última vez e ele falou isso. Ide, anunciai e batizai, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem outra passagem aqui, outro momento desse mesmo capítulo que ele falou isso, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Então, ou seja, palavras de Jesus, do ressuscitado. Esse que é o primeiro evangelho, chamado também de proto-evangelho, né? Jesus disse: ide, anunciai, batizai. E quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Então, o primeiro pressuposto que a gente coloca aqui: o batismo é a porta para a salvação. Ele é necessário para a salvação. Só o batismo, padre? Tudo bem, o batismo ele realiza um ofício espiritual, mas Jesus diz: quem crer e for batizado. O batismo é uma ação da graça. O crer é um ato humano, um ato de fé. Então, para o batismo ser eficaz, no sentido de produzir frutos, ele sempre é eficaz como sacramento, mas é preciso uma correspondência humana para que ele produza frutos e seja de fato o que ele é, não é? Quem crer, é preciso crer, é um ato de fé, é uma atitude, é uma deliberação da vontade, né? Quem crer e for batizado vai ser salvo. Então é preciso ser batizado e é preciso crer. Mas você sabe que o Catecismo da Igreja, no número 1213, ensina que esse é o primeiro dos sacramentos. É a porta da vida espiritual, é o fundamento de toda a vida cristã e ele nos liberta do pecado original, nos faz filhos de Deus, nos faz fazer parte da grande família que é a igreja, né? Nos faz membros do corpo místico de Cristo que é a igreja. Então é um sacramento essencial. Não é apenas um rito tradicional, gente. É de fato algo que nos insere na vida da graça, né? Ele é necessário. Jesus disse também a Nicodemos, lá em João 3, naquele diálogo, né? É preciso nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não vai ver o reino de Deus. Nascer da água é um sinônimo do batismo. Ele é essencial. Tanto que o autor do batismo, que é Jesus, quis ser batizado e foi batizado, né, pelo seu primo João Batista.
E o batismo, veja bem, ele nos dá direitos e nos dá deveres. O padre vai falar sobre isso. Mas antes até de aprofundar essa realidade, eu quero explicar que o batismo, ele nos insere na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Olha o que São Paulo disse aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, assim também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, ele nos mergulha na vida de Jesus. Pelo batismo nós fomos sepultados com Jesus, mas também ressuscitamos com Cristo. Pelo batismo nós declaramos que nós morremos para esse mundo, que nós assumimos em nós a morte de Cristo, para que a vida de Cristo viva em nós, brilhe em nós. Nós declaramos com o batismo que nós somos de Cristo, que Cristo é nosso, né? Você sabe que na teologia oriental existe até algo muito bonito. Até quando eu fui compor, não sei se você já ouviu, Fabrício, aquela minha música chamada Doce Hóspede da Alma, já ouviu? Ela é em dó sustenido, toca em dó, só por gentileza, que o padre está sem voz. Mas eu peguei esse acréscimo da teologia oriental, que é ortodoxa, né? Que ela ensina que pelo batismo Cristo desenha o rosto dele na nossa alma, né? Desenha o rosto. Você tem noção que é isso? E a segunda estrofe diz assim: restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu, reavive em nós o teu poder. Nós estamos cantando ao Espírito Santo. E o que quando eu fui compondo essa canção, eu fui inspirado antes de cantar, bem-vindo aqui, né? Fui inspirado a lembrar disso, porque o batismo em si desenha, né? O Espírito Santo escreve, desenha o rosto de Cristo na sua alma. Você tem noção do que é isso? Isso é muito profundo. Só que o pecado, ele vai querendo apagar, né, esse rosto de Cristo. Daí nasceu essa estrofe, né? Ele vai lutando vai desfigurando o rosto de Cristo. E é por isso que é preciso, segundo a teologia oriental, você viver no Espírito, né? O processo de deificação, para que o Espírito Santo vá sempre redesenhando, né? E tem a estrofe que é aguda, não vou dar conta de cantar, mas que diz assim: redesenha o rosto de Cristo em nós, né? És bem-vindo aqui, redesenha o rosto de Cristo em nós, né? Por quê? Porque o pecado vai apagando o rosto de Cristo que foi abatido, foi desenhado, em nós pelo batismo, através do Espírito Santo, né? Então é muito lindo. E o batismo, como te disse, ele nos faz pertença de Cristo. Eu não lembro se foi Santa Catarina de Sena ou Santa Teresa d'Ávila que dizia que a dor maior dos condenados no inferno, católicos, cristãos, batizados que vão para o inferno, porque um batizado pode ir para o inferno se escolher desobedecer a Deus. Dizia, não lembro se como disse Catarina ou Teresa, dizia que a maior dor é que lá no inferno o diabo vai zombar daquela pessoa, dizendo assim: você tem o rosto de Cristo na sua alma, você é dele, mas você escolheu vir para cá. Porque uma vez batizado, você deu sua vida para Cristo, a sua alma. Existe outro autor oriental também que dizia que eu gosto muito da teologia ortodoxa oriental, algumas coisas, sobretudo quando fala da pneumatologia, né, a doutrina do Espírito Santo, que estuda o Espírito Santo, que fala que no batismo a nossa alma é esposada, né? Casa com Deus, se casa com Deus, promete fidelidade para sempre. Então imagina, um batizado que escolhe trair Deus, está traindo a sua própria essência, você está entendendo? Então o batismo é tudo isso. E outra coisa bonita, o catecismo também nos ensina que o batismo, ele é a porta de acesso para todos os outros sacramentos. Se você não é batizado, você não pode casar na igreja. Se você não é batizado, você não pode receber a primeira comunhão. Se você não é batizado, você não pode receber o crisma. Você não pode ser ordenado padre. Esses tempos atrás, teve um padre, que já era padre há muito tempo, né? Problema canônico que acontece. Descobriu-se que o padre que o batizou lá atrás era um falso padre. Então, ele já era ordenado, muitos anos de padre. Então, quando descobriu-se isso, tudo que ele fez, né, como padre, perde a validade. É claro, aí o bispo entrou com um recurso, né, uma sanatio in radicem, que é um recurso canônico nessa nação. Não lembro se era sanação radical, outro recurso canônico e tal. Ordenou de novo, né? Você imagina? Por quê? Porque o batismo dele não tinha acontecido.
É muito sério, é a porta de entrada para os outros sacramentos. Eu, graças a Deus, já confirmei, o meu foi válido. Então, quando você receber a minha bênção, está valendo, viu? Você que já se confessou comigo, fica tranquilo, já valeu. Mas para você ver, né, como é sério, o batismo, gente, ele é fundamental para a salvação. Ele remove o pecado original, ele nos faz filhos de Deus. Você sabia que antes de ser batizado, você não é filho de Deus? Essa frase que diz todo mundo é filho de Deus é mentirosa. A gente é filho de Deus no Filho que é Jesus. Nós somos por adoção, como disse São Paulo aos Romanos. Nós somos criaturas de Deus, mas pelo batismo nós somos feitos filhos no Filho, não é? Feitos filhos no Filho. Então o batismo nos dá direitos, como o padre disse. Pelo batismo você pode receber outros sacramentos. Você tem o direito de receber um padre lá no seu leito de morte para te dar unção dos enfermos, para te confessar. Você tem o direito de ser atendido em confissão. Você tem o direito de que alguém te leve comunhão quando você estiver doente. Você tem o direito da assistência espiritual. Mas também você tem o dever. Todo batizado tem o dever de ir à missa todos os domingos e dias santos de festa. Não ir na missa nos dias solenes, nos domingos, é um pecado grave, você sabia, para o batizado? Um pecado gravíssimo. Tem que confessar. O batizado também, ele precisa contribuir com a igreja, dar o dízimo, ajudar. O batizado precisa obedecer o Santo Padre, né? Seguir o magistério da igreja, as diretrizes da igreja. Não dá para você, batizado, ficar ensinando coisas que a igreja não ensina. É preciso crer no que a igreja crê. É preciso crer na revelação, né? Quem é batizado tem que rezar, tem que ter vida de oração, tem que alimentar. Imagina, você se casa com uma pessoa e você não conversa com essa pessoa, você não tem relacionamento com essa pessoa, sabe? E todo sacramento, gente, tem uma matéria e uma forma, né? O que é matéria e forma do sacramento? Para o sacramento ser válido, tem que ter matéria e forma. Qual que é a matéria e a forma? É a conceituação que Santo Tomás de Aquino usava na Suma Teológica, que ele emprestou lá atrás de Aristóteles, né? A concepção aristotélica. A matéria é a água do sacramento do batismo, desculpa. Tem que ter água. E qual que é a forma? É a fórmula trinitária. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você vê a matéria, que é a água, mas algo espiritual que você não vê está acontecendo na alma da pessoa, né? Uma transformação. A palavra batismo vem do grego baptism, que quer dizer imersão, né? Você vê só aquela água, mas é uma imersão da alma daquela pessoa que está sendo mergulhada em Deus. E uma pessoa batizada nunca mais é a mesma. Nunca mais. Como eu disse, no inferno o demônio vai rir, vai falar, você era dele, tá? Mas você escolheu estar aqui. E ele, como ama, não quer marionete, respeita a liberdade, né? É triste esse negócio do livre-arbítrio, é complicado. Mas você imagina, vai ter esse selo na sua alma, esse rosto de Cristo desenhado na sua alma, lá no inferno, né? E a água na Bíblia, voltando agora à matéria e à forma, ela é um símbolo de purificação, né? A água é um símbolo de purificação. E você sabe que o batismo foi prefigurado no Antigo Testamento? As águas do Mar Vermelho, por exemplo, é uma prefiguração do batismo. Eles atravessaram naquela água e saíram do outro lado, né? Rumo à liberdade. É isso que acontece no batismo. As águas do dilúvio são também um sinônimo do batismo, aquelas águas que purificaram a terra, né? Jesus quis ser batizado com água, né? Em todas as religiões quase do mundo, a água é um símbolo de purificação. E a água também é um símbolo do Espírito Santo. Você sabe que no nosso batismo, a gente recebe o Espírito Santo. Claro que recebe. Mas depois, na crisma, a gente recebe a confirmação, né? Confirmação do Espírito Santo que já foi recebido, que vem com a efusão dos 7 dons. Mas no batismo começa a nossa amizade com Deus, né? E nós, como batizados, temos que lutar para honrar essa amizade com Deus, para honrar essa intimidade com Deus, porque olha, é muito grande o que Jesus conquistou para nós, sabe? É muito grande ser cristão, é muito grande ser cheio do Espírito Santo. E como eu disse, a gente precisa sempre pedir ao Espírito Santo: restaura em nós a vossa imagem, que o pecado destruiu. Vem redesenhar o rosto de Cristo. O rosto de Cristo está aí. Talvez hoje o rosto de Cristo na sua alma, que você recebeu no batismo, está deformado por essas escolhas ruins que você tem feito. Você fala assim, mas eu não sou padre, eu não sou consagrado. Você é batizado. Se você é batizado, você pertence a Cristo. Seja fiel ao seu esposo principal, o esposo da sua alma, que é Jesus, seja você casado ou solteiro.
Ele te escolheu. Peça sempre o Espírito Santo que venha purificar, que venha limpar a sua alma, que venha restaurar você de dentro para fora, sabe? E honre o seu batismo vivendo na amizade com Deus. Como a gente vive na amizade com Deus? A gente vive na amizade com Deus rezando, honrando, vivendo a sua palavra, conhecendo. Eu fico admirado, gente, cada vez mais eu fico admirado como nós, cristãos católicos, conhecemos pouco, por exemplo, a Bíblia. Estou fazendo nesse ano, aquela dinâmica, eu estou lendo a Bíblia inteira em um ano. Eu tirei uma playlist no meu canal que se chama Bíblia Inteira em um Ano. Comecei 1º de janeiro, vou começar terminar dia 31 de dezembro. Estou lendo a Bíblia inteira, dividido nos 12 principais períodos da história da salvação e explicando. E eu fico admirado como nós católicos conhecemos pouco. E eu estou fazendo isso e estou admirado quanto pouquíssimas pessoas que estão aderindo. Claro, 20 mil pessoas por dia, mas poderia ser muito mais, tendo em vista o pouco que a gente conhece da Bíblia. Sabe por que eu estou falando isso? Eu sou padre e nos últimos 2 anos eu tenho perguntado, antes de fazer a pregação, conhece essa passagem? Perguntei na missa ontem pela TV. Da igreja ali, quase, o santuário metade cheio, segunda tarde, mas 10% levantou a mão. Uma passagem básica, gente. Passagem simples, sabe? Que é aquela passagem que Jesus foi descansar, o povo foi atrás dele, ele multiplicou os pães. Muita gente não sabe, a gente tem que conhecer, tem que honrar a amizade com Cristo, conhecendo a palavra dele, conhecendo a vida dele, incorporando o caráter dele. E se talvez você está sujo pelos seus pecados, pela depressão, pela tristeza, pela frieza espiritual, pede, vem Espírito Santo, vem renovar, vem reavivar, não é? A chama do que eu recebi no batismo vem redesenhar o rosto de Cristo em mim, né? Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de ti. Restaura em nós a vossa imagem que o pecado destruiu. Reaviva em nós o teu poder. Que a gente tem que pedir sempre. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo ainda embaixo. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Vem, Espírito Santo, vem redesenhar. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Redesenha o rosto de Cristo em nós. Nós confiamos em Ti. Vem sobre nós com Teu poder. Alcança sobretudo nesse momento aqueles e aquelas que estão perdidos. Tantas mentes confusas nesse momento, Espírito Santo. Tantos corações feridos. Vem curar. Vem libertar, Espírito Santo. Vem fazer a Tua obra, a obra que só o Senhor pode fazer. Reaviva em nós a eficácia do nosso batismo, os frutos do nosso batismo. Vem tirar as vendas dos nossos olhos, Espírito Santo. Vem verdadeiramente nos ressuscitar. Vem fazer nascer o homem novo, a mulher nova dentro de nós, Espírito Santo. Redesenha o rosto de Cristo em nós, Espírito Santo. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito.